Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma aula, continuando de ontem, de geometria. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar de ângulos. Lembrando sempre... Vou voltar aqui. Lembrando sempre, pare a aula, pause o vídeo, tente ver de novo se você não entender. Quando eu for fazer exercício, tente fazer sozinho. Tente, ok? Vamos lá. Ângulos. O que é ângulo? A gente já tem uma noção já mais ou menos do que é ângulo, a gente já fala bastante de ângulo na nossa vida cotidiana, mas matematicamente o que seria, né? Bom, a gente sabe que ângulo é, por exemplo, o espaço que tem entre duas coisas, sendo que isso é ligado em um ponto só, né? Por exemplo, uma porta que você abre, ela vai mudando o ângulo de abertura dela, certo? Uma rampa, ela é inclinada assim, ela vai mudando o ângulo a gente vai falando que ela vai ficando mais íngreme, né? Conforme ela vai ficando mais difícil de subir, por exemplo. E aí, ângulos na matemática, então, seria o que a gente tem na vida real, na nossa vida cotidiana. A gente tem um ponto, por exemplo, na nossa rampa lá. A gente tem o plano normal e aí a rampa ela começa a subir. Então tem um ponto em que muda a sua rua, certo? A rua começa a subir. O que é esse ponto? Esse ponto seria, matematicamente, que a gente já viu, seria a origem de uma semirreta, ok? Então, o ponto é a origem de uma semirreta, a origem, e aí você sobe. Só que o ângulo ele é formado não com uma semirreta só, você precisa de duas coisas, certo? Por exemplo, na porta, você precisa da porta e do batente, e aí você faz o ângulo. Na rua, o ângulo é determinado pela parte plana e pelo pela rua que está subindo, certo? Então, a gente precisa de duas semirretas. A semirreta plana e a que vai entortar para você construir o seu ângulo. Então, o ângulo é isso aí. A definição é a união entre duas semirretas de mesma origem que não estão na mesma reta suporte. Entre aspas, não são colineares. Por que entre aspas? Porque colinear é propriedade, é a maneira de se organizar de segmento de reta, não é de semirreta. Ok? Então, segmentos de reta são colineares, eles estão na mesma linha. Tá? Por que não pode ser na mesma reta suporte? O que é essa reta suporte? Reta suporte seria o plano da rua. Se a minha semirreta que forma a minha rampa estiver na mesma reta da rua, eu não tenho uma subida, eu não tenho ângulo formando, certo? Óbvio que a gente vai ver depois que isso significa um ângulo de 180 graus. Mas geometricamente isso não é um ângulo, é só uma reta, ok? Então por isso que elas não podem pertencer a uma mesma reta suporte, tem que ser diferente. Elas têm a mesma origem, que é onde se divide a nossa parte plana e a nossa rua, com esse exemplo, e elas não são colineares, tá? Elas não podem estar na mesma reta, senão não forma plano. Beleza. Então seria basicamente isso aqui, ó. Então a gente tem a minha origem A, e aí isso aqui sobe, essa parte desce, é a união dessas duas semirretas, as duas semirretas juntas, ok? Então a gente pode falar que aqui a gente tem a semirreta C, AC, na verdade, com a setinha apontada para o C, e tem a semirreta AB com a setinha apontada para o B. Ou a gente vai chamar elas de G e F. E aí como que a gente representa um ângulo aqui, tá? A gente representa assim, ó, a ponta de uma parte da semirreta, a minha origem, o meu vértice comum, que é o A, e o meu B, com um chapéuzinho em cima, ok? Então esse CAB significa o ângulo CAB, ou seja, o ângulo da semirreta CA, aqui, CA, com a semirreta AB, ok? E aí já fica claro que o A aqui é o meu ponto de origem, o ponto comum entre as duas semirretas. Ou a gente pode representar assim, ó. GAF é a G com a F, sendo que elas se encontram no ponto A. Então, o ponto A está aqui, essa é a minha semirreta G, essa é a minha semirreta F, ok? Ou GF, tá? Porque a gente já sabe a posição da semirreta G, da semirreta F, então elas só vão se encontrar no A. Eu já sei que ela é isso e que ela é isso. Então, coloca o chapéuzinho em cima das duas. A gente usa mais esse símbolo aqui, tá? Mas esses três aí estão certos.
E aí a gente vai chamar a região interna do ângulo de região convexa. Como assim região interna? Seria essa parte aqui, ó. Tá? Ok? A parte externa é outra coisa. A parte interna aqui, então, é a região convexa. Mas o que é convexa? Vamos primeiro pegar figuras convexas para dar um exemplo. Isso são figuras convexas. Ok? Isso aqui são figuras não convexas, figuras côncavas. É isso daqui, ó. Consegue ver a diferença? O que elas têm de diferente aí? O que faz elas serem diferentes? Bom, a região convexa, a gente fala que se eu traçar qualquer reta, qualquer segmento de reta dentro da minha figura, todos os pontos desse segmento vão pertencer à figura. Certo? Então, se eu traçar um segmento aqui, nenhum ponto vai ficar para fora. E todas as retas que eu fizer isso vai acontecer. Todos os segmentos que eu fizer isso vai acontecer. Dado os meus pontos, por exemplo, se eu pegar um segmento AB, o A tem que pertencer à figura, o B tem que pertencer à figura. Se isso acontecer, todos os pontos do segmento vão pertencer à figura. Aqui acontece a mesma coisa. Aqui não. Se eu pegar um segmento aqui, ó, assim, parte dele vai pertencer à parte de fora da figura. Aqui também. Se eu fazer um segmento aqui, outra parte vai ficar para fora. Mais ou menos assim, ó. Ó, essa reta, ela está inteira na figura. Essa aqui também. Todos esses segmentos vão... Qualquer segmento que você pegar aqui dentro, ele vai estar inteiramente aí dentro. Aqui, no triângulo ali, acontece a mesma coisa, que é diferente desse L aí, ó. Parte do segmento, ele fica para fora. Isso faz uma figura côncava, uma figura não convexa. E aí aqui acontece a mesma coisa. Então a gente fala que a parte interna do ângulo é a parte convexa, ou seja, o ângulo sempre vai ser assim, ó. Ok? Sempre vai ter uma parte interna. Professor, o ângulo não podia ser essa parte aqui, ó? Eu não podia representar o ângulo como a parte essa aqui, ó? Essa parte maior zona aqui? Não, porque o ângulo, ele é convexo. O ângulo é convexo, então o ângulo é isso aqui. Se você pegar essa parte de fora aqui, ó, ela vai ser côncava, ela vai ser não convexa. Por quê? Porque eu posso pegar um ponto daqui, e aí essa aqui vai ser a parte de fora, e você vai acabar ficando com uma figura côncava. Então, a nossa região interna do ângulo, ela é convexa, ok? Continuando. Alguns ângulos têm classificações de posição, igual no segmento de reta, ok? Então, no segmento de reta, a gente tinha segmentos colineares, consecutivos, adjacentes. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. O que são ângulos consecutivos? É a mesma ideia do segmento. Lembra lá, segmento consecutivo? Era que tinha uma extremidade em comum. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma extremidade em comum, que a extremidade era um ponto no caso do segmento, aqui a extremidade vai ser um lado. Então, um par de ângulos que possuem um lado em comum. Nesse caso aqui, ó, o que a gente pode dizer? O que tem lado em comum? O CAD tem um lado em comum, por exemplo, com o CAB. O CAB, aqui toda essa parte maior, tem um lado em comum com o CAD. O lado em comum é o CA, esse aqui, ok? São consecutivos. Um é esse grandão, o outro é esse pequenininho. E todos os outros aí, ó. O CAB com o DAB, o lado comum agora é o AB. E o CAD, o lado comum, AD com DAB, que seria esse pequeno e esse outro pequenininho aqui com esse lado em comum, ok? Certo, é a mesma ideia do segmento. E aí, ângulos adjacentes, que também é a mesma ideia do segmento. É um par de ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. É a mesma coisa. O que seriam pontos internos em comum? Por exemplo, aqui no nosso CAB, quando eu falo que ele é consecutivo com um CAD, eu tenho pontos em comum. Eu tenho um lado em comum, claro, que é o CA, só que ao mesmo tempo eu tenho esses pontos internos aqui que pertencem ao CAD e também pertencem ao CAB. Isso
Pode no ângulo consecutivo. No ângulo adjacente isso não pode acontecer. Então, a partir do momento que eu tenho esse ângulo aqui, que tem todos esses pontos internos, e esse grandão que tem todos esses pontos internos, eu acabo criando pontos que pertencem aos dois. E isso não pode acontecer quando a gente está falando de ângulos adjacentes. Então, os ângulos adjacentes aí nessa figura só podem ser o CAD com o DAB. CAD é esse pequeno, DAB é esse outro maiorzinho. Ok? O que eles têm em comum? Só um lado. Por isso que eu digo que é um par de ângulos consecutivos. A definição de consecutivos é possuir um lado em comum. Só que tem uma restrição. Não pode ter pontos internos em comum. Isso são ângulos adjacentes. É a mesma ideia de segmentos. Só que aí, em segmentos, as nossas extremidades eram pontos. No caso dos ângulos, as extremidades são semi-retas. Ok? Então é a mesma ideia. Beleza. E aí a gente também tem ângulos opostos pelo vértice. Ok? O que são ângulos opostos pelo vértice? É um par de ângulos que são formados por semirretas opostas. O que é semirretas opostas? Semirretas opostas é assim. Se você estiver andando para frente, a direção oposta, o sentido oposto, ele é para trás, certo? Semirreta oposta é a mesma coisa. Semirreta não tem uma origem e parte para um sentido? Para uma direção? Para lá. A oposta vai ser partir para o sentido oposto. Então, para trás, ok? Refletindo para o outro sentido. Qual que é a diferença entre direção e sentido? Direção é ficar horizontal, vertical, ok? Sentido é onde está a seta. Sentido, seta, é para onde vai, ok? Se você tiver vertical, você pode ir para cima, que seria seu sentido para cima, ou sentido para baixo, ok? Beleza. Então, eu tenho sentidos opostos. Isso faz elas serem opostas. Então, seria mais ou menos isso daqui. Ó, eu tenho a semirreta AC apontando para cima, e aí ela está indo para lá. E a semirreta oposta é a que vai apontar para baixo, na mesma direção, nessa direção aqui, ó, inclinada desse jeito, só que uma está apontando para cima e a outra está apontando para baixo. Isso faz elas serem opostas. Então, AC é oposta a AF. Desse jeito, ó. AC e AF são semirretas opostas. Uma está apontando para lá, a outra para lá. AB e AE são semirretas opostas. Uma está apontando para lá e a outra está apontando para lá. Ok? Então, se eu tenho semirretas opostas, os ângulos formados por elas vão ser ângulos opostos pelo vértice. A gente usa bastante essa sigla aqui, OPV. OPV, oposto pelo vértice. Tá? Então, aí em verdinho, ó, a gente tem que o CAB é OPV com o EAF. Ó, porque essa semirreta, junto com essa, forma esse ângulo. O ângulo que vai ser oposto pelo vértice vai ser o que tem os sentidos opostos dessas semirretas. Então, é esse daqui, ok? E aí vai ficar o verdinho com o verdinho. E o vermelho com o vermelho. Ah, eu ia colocar vermelho e não coloquei. E aí vai ficar essa parte vermelha para cima e esse outro ângulo aqui, ok? Esses ângulos são OPV. Então, OPV, opostos pelo vértice, são ângulos que são opostos porque eles têm semirretas formados por semirretas opostas. Certo? Unidades de ângulo, tá? Tem uma propriedade aqui, ó, dos ângulos opostos pelo vértice. A gente diz que eles são congruentes. O que é congruente? É a mesma ideia. Eles têm a mesma medida, ok? Então, se eu medir esse ângulo aqui se eu medir os verdes aqui, eles vão ter a mesma medida. Se eu medir os vermelhos, eles vão ter a mesma medida. Então, eu digo que eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Ó, pensa bem, isso aqui está com uma inclinação. Isso aqui está com outra inclinação. Se eles estão com as mesmas inclinações, eu vou formar ângulos iguais, certo? E é basicamente isso. Sem contar aqui. Aqui eu formo uma reta. Aqui, ó, EB. Eu tenho uma reta aqui, certo? Um segmento aqui. Ele tem uma certa inclinação. Quando eu corto aqui, ó, com um segmento CF, eu vou ter uma outra inclinação. E eu vou criar dois ângulos. Esquece esses de baixo, só esses de cima. Eu vou formar dois ângulos, certo? Como eu usei a mesma inclinação aqui, do outro lado eu vou formar ângulos iguais. E os ângulos iguais são os OPV. Ok? Basicamente isso.
A soma do vermelho com o verde vai dar uma retinha. A soma embaixo também vai dar uma retinha, por isso que eles são iguais. Beleza. Mas aí como que a gente mede os ângulos, então? Se eu falei que os OPV são congruentes, significa que eu tenho que medir. No segmento eu meço com régua. E aqui, como que eu vou medir? Vou medir assim, ó. Unidades de ângulo, tá? Que unidades que a gente vai utilizar? A primeira aí, menos comum, é o grado, tá? A gente não usa muito essa unidade aí, ela não é muito prática. E aí, como funciona a medição de ângulos, né? Quando a gente vai medir segmento, quando eu falei lá, a gente pega uma unidade e aí a gente repete ela várias vezes. Se você tiver uma coisa de 5 centímetros, significa que você tem 1 centímetro, você sabe o que é 1 centímetro, e aí você repetiu 5 vezes esse centímetro. E aí você ficou com 5 centímetros. No ângulo é a mesma coisa. A gente precisa de uma coisa de referência, tá? E no grado é a minha unidade. Como assim grado? O que é grado? É como se fosse... Imagina que o grado é... Tá, já que a gente não usa, imagina que o grado é a milha lá que os Estados Unidos usam bastante. É a milha, é uma unidade, tá? É a milha. A gente não vai usar muito, assim como a gente não usa milha, tá? Mas é uma unidade para a gente medir a milha, para a gente medir distância. Então, o grado, ele é uma grandeza que tem como valor unitário uma volta completa dividida em 400 partes. Então, uma partezinha dessa é chamada de 1 grado, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui ó, uma volta completa. Imagina que eu tenho um segmento aqui, uma semirreta AB, ok? E aí eu tinha uma AC. E aí eu fui abrindo aqui, ó, abri aqui, abri, até que eu abri tudo, fechei. Dei uma volta completa no meu ângulo, certo? Se eu pegar essa volta completa e dividir em 400 partes, eu vou ter a minha partezinha de referência, a minha unidade, que é o grado, ok? E aí eu digo que aqui tem 400 grados. O grado é representado assim, ó, gon, ok? Vem da palavra ângulo, tá? Do grego. E aí aqui a gente tem um ângulo de 100 grados, tá? Que seria eu pegar esse aqui então e dividir em 4, tá? Imagina que você está dividindo uma pizza, você tem um disco completo, e aí quando você passa um corte aqui e um corte aqui, você fica com 4 pedaços. Um cantinho igual aqui da TV, ó, certo? Então eu peguei os 400 e cheguei em 100, porque eu dividi isso aqui em 4 partes iguais. Já que eu tinha 400 grados aqui, aqui eu tenho 100, tá? E aí, se eu continuar a divisão, assim, eu dividi isso aqui no meio, certinho. Terminei minha pizza. Agora eu tenho 8 pedaços. Cada pedaço vai ter 50 graus de ângulo, ok? Mas isso aqui só para a gente saber como que existe, porque a gente não vai usar, tá? O que a gente vai usar mesmo é graus, tá? E você também deve estar já familiarizado com graus, que é uma grandeza que tem como valor unitário uma volta completa dividida em 360 partes, tá? E isso aí dá o grau, beleza? Mas, professor, você tem uma unidade aqui que é dividida em 400 e a outra é dividida em 360. 360 não é um número esquisito, não é um número difícil de lidar? Pode parecer que sim. Mas o 360, por que que é ele, né? O 360 ele é, por exemplo, divisível. Eu consigo dividir ele por todos os números de 1 a 10. Todos os números de 1 a 10 dividem 360. Menos o 7. Tá? O 7 não divide 360. Mas o 400, por exemplo, ele não é divisível por todos os números. Tá? Ele não é divisível, por exemplo, por 7 também. Ele não é divisível por 9, ele não é divisível por 6. Então, ele não tem como você dividir ele muitas vezes e ter um número exato, diferente do 360. Ele é muito divisível, ele é um número muito bom, por isso que a gente usa ele. Tá? E a origem dele, na verdade, é porque 360, não lembra mais ou menos os dias? A gente não tem 360 dias no ano? Então, na Babilônia, criou-se essa medida aí, e eles fizeram essa associação com os números de dias, para poder dividir a Terra, por exemplo, em 300 partes iguais. Tá? Então, esse 360 vem tanto da divisibilidade, quanto essa parte dos dias aí que a gente tem num ano.
aproximadamente, né? Porque a gente tem 365. Então, a gente vai pegar toda essa volta completa, ó, uma volta completa dividida em 360. Então, uma volta completa, se a gente vai dividir em 300 partes iguais, 360 partes iguais, cada parte vai valer 1 grau. A volta completa vai valer todos os graus, 360. E a gente representa com uma bolinha aqui, isso aqui se chama grau. O corte da pizza que eu falei é dividir o 360 em 4 partes, eu fico com 90 graus. E cortar a minha pizza novamente, eu vou cortar o 90 no meio, eu vou ficar com 45 graus, certo? Basicamente isso. Então vamos converter unidades. Conversão de unidades. O que seria a conversão de unidades? Seria eu passar um ângulo que está em grado para graus, ou de graus para grado. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Se eu quiser escrever 81 graus em grado, como que eu faço? Faço assim, ó. Regra de 3, tá? O que é isso aqui, ó? Eu estou dizendo que o 81, que ele está em graus, está para 360. Então, 81 tem a ver com 360. Por que 360? Porque são 360 graus. Então, eu estou comparando parte com todo, tá? Assim como o x, que é o que eu quero descobrir, é o número em grado, o x está para 400, que é o todo do grado, tá? Então aqui eu estou comparando uma volta completa por volta completa, que é a mesma coisa, é uma volta completa. Uma eu estou dividindo em 360 partes, a outra em 400, mas continua sendo uma volta completa. Então eu estou relacionando voltas completas, coisas que são iguais, então aqui eu vou acabar relacionando coisas que são iguais também. O 81 vai ser igual a tantos graus. Beleza, e aí o nosso passo aí, nosso serviço aí, é multiplicar isso aqui em cruz, tá? A regra de 3. Só que eu posso facilitar a minha vida. Ao invés de trabalhar com esses números grandões aqui, eu consigo simplificar a minha fração. Como? Tá? Eu vou dividir a parte de cima por um número, e aí eu vou dividir a parte de baixo também. Eu posso fazer isso, tá? Tenho tantas balas para tantos amigos. Se eu tiver metade das balas e metade dos amigos, cada um vai receber o mesmo tanto ainda, ok? A divisão vai continuar a mesma. Então, eu vou dividir por 40. Por quê? Porque 40 divide o 360 e divide o 400 também. E aí eu vou sair com 9 e 10. 9 sobre 10, 9 décimos. Então eu vou dizer que 81 sobre x é igual a 9 sobre 10. A divisão vai dar o mesmo resultado. E aí eu consigo multiplicar em cruz. 10 vezes 81 é igual a 9x. Certo? Multipliquei 10 por 81, x por 9. 810 é igual a 9x. Divido os dois lados por 9. E aí eu saio que x é igual a 90. 90 o quê? 90 grados. Porque eu transformei de graus para grados. Grados. Ok? 30 graus em grau. Como que eu faço essa conversão? Vamos lá. Mesmo esquema, tá? Só que ó, agora, olha a diferença. Repara bem, qual que é a diferença que tem aí agora? Aqui ó, eu relacionei o x com o 10. Nesse caso, eu estou relacionando o x com o 9. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tinha 81 graus, o graus está relacionado com o 9. O grado está relacionado com o 10. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. 30 graus está para 10, assim como x graus está para 9. Tá? Por isso que fica o x num lugar diferente agora, porque a gente quer descobrir uma unidade diferente. Ok? Então, multiplicando em cruz aí, a gente vai ter 270 igual a 10x. X é igual a 27. Multipliquei em cruz. 9 vezes 30 é 270. X vezes 10 é 10x. Multipliquei os dois lados por 10. O 10 daqui sumiu, ficou só o x. E o 270 vira 27. Ok? Então, 81 graus é a mesma coisa que 90 graus. 30 graus é a mesma coisa que 27 graus. Certo? Conversão de unidades, regra de 3, fácil, tá? Não pode errar. Ok? Continuando. Operações com ângulos, tá?
Essa parte é importante. Vamos operar ângulos. O que é isso aí que está escrito? Eu tenho 100 graus, menos 42 graus e algumas coisas aí. O que é isso? Vamos lá. O que é isso aí? Ângulos. Lembra lá que eu falei que a gente dividiu a circunferência, a volta completa, em 360 partes? Beleza, tranquilo. Mas, e se eu estiver medindo uma coisa que essa unidadezinha minha não seja suficiente para eu medir o meu ângulo? Ela esteja entre um e o outro. Assim como quando você vai medir com a sua régua, vamos supor que a gente só medisse com centímetros. A gente pega uma coisa com 1, 2, 3, 4, tá? Se uma coisa estiver entre o 1 e o 2, o que a gente faz? O que a gente faz? Não dá para saber o que a gente faz. Vamos supor que a gente só medisse em metros, tá? Uma pessoa tem 1 metro e 60 centímetros, 1 metro e 80 centímetros. A gente só teria metro como referência. A gente só ia saber que a pessoa mede entre 1 e 2. A gente não ia conseguir saber qual é a exatidão, ok? O que a gente fez com a régua? A gente dividiu mais. A gente pegou o metro que a gente tinha e dividiu em 100 partes. E a gente conseguiu achar os centímetros, tá? Os centímetros que a gente tinha, a gente dividiu em 10 partes. E aí a gente acha os milímetros. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. No caso, ao invés de dividir por 100, por 10, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 60. Como assim? Assim, ó. Desse jeito. 1 grau vai ser igual a 60 e tracinho, apóstrofo. O que é isso? Significa 60 minutos. Então, a cada 60 minutos, eu tenho 1 grau, ok? Então, 60 minutos é 1 minuto é eu pegar o grau e dividir em 60 partes, ok? Então, se eu pegar 60 minutos, eu vou ter 1 grau. E se 1 minuto não for necessário? Se 1 minuto não for necessário, eu divido em 60 partes o minuto e eu vou ter 1 segundo, ok? Então, dividi o meu minuto em 60 partes e aí eu vou ter 1 segundo. Com 60 segundos, eu tenho 1 minuto, ok? E com 60 minutos eu tenho 1 grau. E se precisar de mais? Se precisar de mais, dividir mais ainda, se os segundos não forem suficientes, a gente transforma em fração, tá? Aí a gente não vai mais, a gente não chama mais de, sei lá, décimos de segundo, não. A gente simplesmente transforma em fração. Então, se eu tiver que dividir um ângulo e eu vou ter que dividir em 10 vezes o segundo, eu vou escrever 1 dividido por 10, que eu dividi por 10 e acabou, tá? Então, a gente não continua convertendo. Sabendo disso, tente fazer isso aqui, ó, tá? Eu tenho que fazer 100 graus menos 42 graus, 20 minutos e 42 segundos. Você vai ver que quando você colocar na sua regrinha lá de subtração, não vai dar certo, não vai ser suficiente. Você vai olhar e vai falar assim, tá, o 100 eu tiro 42, mas e esse 20 minutos eu vou tirar de quem? E esse 42 segundos eu vou tirar de quem? A gente não sabe, tá? Então tenta pensar aí, o que você faria aí, sabendo disso daqui, tá? Uma dica, você vai fazer aquela... Sabe quando você empresta de uma casa para outra, tá? Você pega emprestado, se você está fazendo 1 menos 8, não consigo tirar. Eu pego emprestado da próxima casa e faço 11 menos 8. E aí você faz a sua subtração. Aqui é a mesma ideia, tá? Então tenta fazer aí. O que você acha que a gente deveria fazer? Tenta aí e vamos ver o que acontece, tá? Se você pausou o vídeo, eu espero que você tenha conseguido, tá? Ou pelo menos tido uma ideia do que aconteceu. Vamos lá, o que a gente tem que fazer aí, tá? Eu tenho 100 graus, não consigo. Consigo fazer 100 menos 42? Consigo, tranquilo. Mas o 20 minutos eu não consigo tirar de ninguém. Então o que eu faço? Bom, eu tenho 100 graus. Eu tenho grau sobrando aqui. Eu sei que 1 grau é 60 minutos. Então eu vou fazer a mesma regrinha de emprestar. Eu tenho 100 graus. Como que eu posso escrever isso? Eu posso tirar 1 grau daqui e ficar com 99. Só que aí para onde que vai esse grau? Vai para a próxima casa.
Por quê? Porque 1 grau é igual a 60 minutos. Então, eu vou ter minutos aqui. Se eu escrever 99 graus e 60 minutos, é a mesma coisa de escrever 100 graus. Por quê? Porque 60 minutos significa 1 grau, ok? Então, esse 1 grau somaria no 99 e obteria 100, tá? Mas ainda não vai ser suficiente, porque depois dos minutos eu tenho segundos. E dos segundos eu não tiro ninguém. E aí? E aí eu faço a mesma coisa. Eu tiro 1 minuto daqui dos 60, vira 59, e aí eu ganho 60 segundos, tá? Então, olha o que aconteceu aí, ó. 60 segundos vira 1 minuto, e aí eu vou completar aqui, vou ter 60 minutos. 60 minutos vira 1 grau, eu vou completar aqui e vou ficar com 100 graus. Então, 99 graus, 59 minutos e 60 segundos é a mesma coisa que 100 graus, ok? E aí você efetua a subtração normal, tranquilo. Então, isso aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. 99 graus, 59 minutos e 60 segundos é a mesma coisa que 100 graus. E faz a subtração tranquilo. Então, 60 menos 42 dá 18, 59 menos 20 vai dar 39, e 99 menos 42 vai dar 57. Então, a gente vai ter que 100 graus menos 42 minutos, 20 minutos, 42 graus, 20 minutos e 42 segundos é igual a 57 graus, 39 minutos e 18 segundos, certo? Tranquilo. Outra. Agora a gente vai somar, tá? E somar, como funciona? É a mesma ideia, tá? A gente soma e aí você vai ver o seguinte. Quando você somar todo mundo aqui, tranquilo, soma normal. 16 com 12, ou 6 mais 2 dá 8. 1 mais 1 vai dar 2, você vai ficar com 28. 45 mais 27, ou 5 mais 7, 12. Vai para lá. Vai ficar 1. 4 mais 2 dá 6, mais 1, 7. Tranquilo. Só que aí para, né? Se você extrapolar aqui e ficar 10, deixa, tá? Se aqui aparecer 100, deixa assim, deixa 100 minutos. Não sobe para o outro lado, tá? No caso aqui, essa conta vai ficar desse jeito. 38 graus, 72 minutos e 28 segundos, tá? E aí o que aconteceu aqui? Aconteceu que aqui, ó, a gente extrapolou a nossa conta. Aqui é 60 minutos, forma 1 grau. Eu tenho 72. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou tirar 60 daqui do 72, porque 60 já é 60 minutos, já é 1 grau. Então, eu tiro e adiciono 1 grau no meu 38, ok? E aí, eu vou ficar com 39 graus, 12 minutos e 28 segundos. Entendeu? Não entendeu? Então, ó, se liga. Peguei 72, tá? Faz a sua conta normal aqui, ó. Aqui deu 28. Se aqui tivesse dado, sei lá, 1000, deixa 1000, tá? Porque você tá fazendo 1000 minutos, tá? Você não pode passar um para o outro lado, aqui para cima. Porque você vai estar passando 1 minuto para o outro lado e transformando em grau direto. Não é assim que funciona nessa soma, ok? Então, somou tudo. Deu mais que 60, você vai tirar 60 daqui, tá? E o que passou, você vai manter. Então, eu tirei 60 de 72, sobrou 12. 60, eu tirei quantos 60? 1. 60 minutos é 1 grau só. Se eu tivesse 120 minutos, eu teria quantos graus? 2. Se eu tivesse 180 minutos, eu teria 3 graus, ok? Então, extrapolou aqui, ficou 72, eu tiro 60, vai sobrar 12, e esses 60 minutos viram 1 grau. Então, aí sim você soma do outro lado, ok? E aí você fica com 39 graus, 12 minutos e 28 segundos, certo? Beleza. E aí segue a mesma regra, mais ou menos, para a nossa multiplicação. Lembrando, a multiplicação nada mais é do que uma soma, tá? Quando eu falo 23 graus, 42 minutos e 20 segundos vezes 5, significa que eu estou somando 5 vezes isso daqui. Estou fazendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, 5 vezes, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma grande soma.
E aí vai ficar, a soma normalzinha que você vai fazer vai ficar assim, ó. 20 vezes 5 dá 100, 42 vezes 5 dá 210, 23 vezes 5 dá 115. E aí, ó, extrapolou de novo, né? Se os 82 extrapolou, 100 e 210 com certeza extrapolou também. E aí então você começa. Daqui você começa. Quanto que extrapolou? Quantos 60 eu consigo tirar daí? No caso aí, se eu tirar um 60, eu vou ficar com 100 menos 60, vou ficar com 40. Tranquilo. Se eu tirar dois 60, eu vou tirar 120. E não faz sentido tirar 120 daqui. Tá? Eu quero ficar com segundos aqui ainda. Então eu vou tirar 60 daqui e aí eu vou transferir 1 minuto para cá. Ó, depois de 60 minutos, depois de 60 segundos, eu vou ter 1 minuto, ok? Pensa assim, ó. Sabe quando você entra no site do cinema e aí você vai ver a duração do filme, pra você saber quanto tempo você vai ficar no cinema, né? E aí tá escrito lá assim, 135 minutos. Aí você olha aquilo lá e fala assim, tá, mas o que significa isso, né? O que você faz quando você olha aquilo lá? 135 minutos. Você sabe que 60 minutos é 1 hora, né? Então, 60 minutos é 1 hora, 2 horas vão ser 120 minutos. Opa, eu tenho 135 de filme. Se 120 minutos são 2 horas, então eu vou ter 2 horas de filme, que são 120 minutos, mais 15 minutinhos, certo? Então você sabe que 135 minutos são 2 horas e 15. Assim como quando você, por exemplo, vai contar o tempo para alguma coisa, se passa 1 minuto, você fala, passou 1 minuto, isso aqui durou 1 minuto e 5 segundos. Você não fala que durou 65 segundos, né? Você sabe que depois de 60 já virou 1 minuto. Então você não precisa ficar falando 65 segundos. Você fala 1 minuto e 5 segundos. A gente tem mais noção. É a mesma coisa aqui. Não tem porque eu falar 100 segundos. Eu converto isso para minutos. Vai ficar 1 minuto e 40 segundos. Tá? Então eu sou 1 minuto aqui. E aí eu vou ficar com isso daqui. 115 graus, 211 minutos, 40 segundos. E aí eu faço a mesma coisa. 211 minutos. Quanto que é em graus? São 3 graus. Eu tirei 3 vezes os 60 aqui. Eu tirei 180 daqui. E aí sobrou 31 minutos. E os outros 3 aqui. Pensa que o grau é hora. Tá? Eu vou ter 3 horas e 31 minutos. Isso é a mesma coisa de dizer 211 minutos. Certo? Então, extrapolou aqui, vai fazendo as conversões. Ok? Tranquilo. Calmo. Beleza. E aí a gente chega que a gente vai ter 118 graus, 31 minutos e 40 segundos. Certo? Beleza. E a última operação que falta, já subtraímos, somamos, multiplicamos. Falta agora só dividir. 180 graus dividido por 7. Tá? Quando a gente, por exemplo, vai dividir a pizza, que nem eu falei lá aquela hora, a gente tem uma pizza, 360 graus, divide em 8 pedaços, 45 graus cada um, tranquilo, fácil. Mas e agora? Dividir 180 por 7. Olha o problema que vai dar. Mesmo esquema da divisão normal. 180 graus dividido por 7, faz a chavezinha aqui, e aí vai. O que eu vou pegar aqui? 18. Tá? 18 é divisível por 7? Não. Mas o número que chega mais perto disso é se eu pegar o 2, que vai dar 2 vezes 7. 14. E aí eu vou subtrair 14 de 8. 14 de 18. Vai sobrar 4. Vou descer o 0. Fico com 40. Ok? 40 eu consigo dividir por 7? Não. Tá? Vai dar 35 se eu multiplicar por 5. E aí vai dar 35, vou subtrair e vai sobrar 5 graus. E aí, eu consigo continuar dividindo? Consigo. Eu consigo porque eu sei que 5 graus são quantos minutos? O que eu tenho que fazer? Se 1 grau é 60 minutos, 2 graus é 60 mais 60. 3 graus é 60 mais 60 mais 60. 4 graus é 60 mais 60 mais 60 mais 60 minutos. Então, 5 graus, eu multiplicar ele por 60, eu vou ter 300 minutos. Peguei 60
mais 60, mais 60, mais 60, mais 60 minutos. Isso são 5 graus, ok? E aí o 300 eu consigo dividir? O 30, na verdade, eu consigo dividir? Consigo, tá? Não vai dar exato de novo, mas o número que chega mais perto aí é se eu multiplicar por 4, vai dar 28, vai sobrar 2, desceu um zero, eu vou ter 20. O 20 eu consigo dividir? Não. Vou multiplicar por 2, vai dar 14 e vai sobrar 6 minutos. E aí, esses 6 minutos, o que eu faço? O mesmo processo que eu fiz aqui. Eu tinha 6 minutos, vou multiplicar por 60 e vou obter 360 segundos. E aí eu divido de novo. Por 5 vai dar 35, então esse 35 aqui vai sobrar 1, desceu 0 vai dar 10. E aí? Coloco 1, sobra 3. E lembra que eu falei que depois dos segundos a gente não divide mais, a gente transforma em fração? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer 3 dividido por 7. É isso aqui que a gente precisa colocar aqui. E esse aqui é o final da nossa divisão. Certo? Então vai ficar 25 graus, 42 minutos, 51 segundos e 3 sétimos de segundo. Ok? E a gente efetua a nossa divisão. Pode acontecer de dar certo e se acabar aqui. Se não, faz isso aqui. Pega o seu resto final de segundos, coloca em cima de uma fração e o que você está dividindo embaixo, tá? 3 sétimos. Ok? É uma divisão comum. Você só precisa lembrar o que você vai transformar aqui. Certo? Certinho? Tranquilo, né? Na próxima aula a gente vai começar a fazer algumas coisas com os ângulos. Acho que a gente começa triângulos. E isso é o básico de ângulos, tá? A gente operou com eles, aprendeu a posição deles. Não, a gente vai classificar os ângulos na próxima aula. E a gente encerrando o ângulo, a gente faz alguns outros exercícios e depois a gente parte para algumas figuras, que aí vai ficar mais legal, ok? Essa parte é muito importante porque a gente vai usar ângulo demais. Vai usar muito ângulo, sempre, tá? Vários ângulos. A gente vai acabar usando, então a gente precisa estar craque nisso aí, precisa manjar muito bem, beleza? Então, por hoje é só, tá? Espero que você tenha conseguido entender grande parte do conteúdo aí. De novo, qualquer coisa, manda mensagem, qualquer coisa, assiste de novo, ok? Se não entendeu, manda mensagem, ok? Procura lá, Facebook. No começo da aula estava meu nome aí, Ninuma, professor, e aí vocês vão me achar, tá? Matheus Ninuma Pereira lá no Facebook. Pode mandar mensagem com qualquer dúvida da aula e aí a gente resolve, beleza? Por hoje é só isso aí. Valeu, falou e até mais. Valeu!